A coisa tá tão fora de controle que até o Estadão, sim, aquele jornal conhecido por ser alinhado à esquerda, saiu em defesa de Eduardo Bolsonaro e ainda detonou Alexandre de Moraes, acusando de abuso de autoridade. Quando até a própria mídia, que sempre atacou a direita, se levanta, é porque a situação passou de todos os limites. Confere aí o vídeo do Deltan. Chocante! Eu tô chocado! O Estadão, um dos maiores jornais do país, saiu em defesa do Eduardo Bolsonaro. Deltan, como assim? Gente, e mais? O Estadão detonou Alexandre de Moraes e acusou o ministro de abuso de autoridade. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar algo chocante, que poucas vezes a gente vê acontecer, que é o editorial de um dos maiores jornais do Brasil descendo sarrafo no ministro Alexandre de Moraes e no STF. Mas eu também vou te mostrar qual foi o grande erro do Estadão nesse editorial. Vem aqui comigo então direto ao primeiro ponto com o editorial do Estadão que pegou todo mundo de surpresa. Olha aí, opinião do Estadão, flagrante abuso de autoridade. Um editorial de um jornal é muito mais forte do que uma coluna de opinião que é de um jornalista específico. É muito mais forte do que uma matéria, que é uma reportagem de um jornalista. Porque o editorial é a opinião do jornal. E o jornal está dizendo que está acontecendo um flagrante abuso de autoridade. Meu caneco, gente, deu a louca no editor do Estadão. Cuidado, cuidado, editor. Cuidado, Estadão, que isso aí, ó, é uma ameaça à democracia, viu? Isso aí eu acho que vocês estão tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Ha! Acordaram, gente, acordaram, mas acordaram tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. Bora começar então com o sarrafo do Estadão e Moraes, porque a pedrada é boa demais. Olha aí. Atendendo a pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de um inquérito policial contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo o PGR Paulo Gonet, o parlamentar estaria nos Estados Unidos em enérgica campanha para que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, entre as quais Moraes e o próprio Gonet, com o objetivo de embaraçar o andamento do julgamento técnico contra Jair Bolsonaro. Presta atenção, embaraçar o andamento do julgamento técnico contra Jair Bolsonaro, além de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, ambos em curso na corte. Seria menos preocupante para o país se estivéssemos apenas, por assim dizer, diante de um erro jurídico e institucional cometido simultaneamente pela PGR e pelo STF. Trata-se de algo muito pior do que isso. Tanto o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro como a anuência para sua instauração pelo STF constituem flagrantes casos de abuso de autoridade, sugestivos da perigosa guinada que as mais altas esferas do judiciário brasileiro têm dado para criminalizar o exercício da liberdade de expressão e interferir indevidamente nas lides, nas coisas políticas. Aqui, gente, está o grande erro do Estadão. Querer dizer pra gente que essa guinada do judiciário para criminalizar a liberdade de expressão é algo de agora. Quando não, é desde 2019, Estadão. Vocês sabem disso, mas fingem não saber, porque vocês gostam de dizer que o Moraes tinha razão ao tomar medidas de exceção para combater o golpismo de Bolsonaro. Só que isso é uma mentira, porque o inquérito das fake news foi aberto lá em 2019 para perseguir os críticos do Supremo e os procuradores da Lava Jato. Não tem nada a ver com o golpismo de Bolsonaro. Esse tipo de alegação nem existia naquela época em que foi aberto o inquérito. Em uma verdadeira democracia, esse flagrante abuso de autoridade deveria gerar, no mínimo, uma abertura de inquérito contra Moraes, ou pelo menos de um processo de impeachment, mas não. Aqui no Brasil, nós ficamos restritos a apenas editoriais como esse, porque o Senado dorme em berço esplêndido e não faz absolutamente nada. Mas vamos seguir aqui, ó. Como a própria peça da PGR deixa claro, tudo o que o chamado 03, o Eduardo Bolsonaro, tem feito nos Estados Unidos não passa disso. De manifestações de cunho político por meio de postagens nas redes sociais, gravações de vídeos e entrevistas. Ao que consta, por mais sórdidos ou injustos que sejam os termos, isso não é crime. Não é crime. Todo mundo está dizendo isso é unânime, não é crime. Como que vai instaurar inquérito? Então palmas, Estadão, palmas por terem dito óbvio ou ululante, mas que muitos jornais silenciam e não dizem. Todo mundo sabe que não é crime e mais, a própria PGR admitiu hoje para o Globo que o inquérito não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de intimidar Eduardo Bolsonaro para barrar as punições que vêm dos Estados Unidos, o que eu acho bastante ingênuo. Dá uma olhadinha aí na notícia que saiu no Globo. Integrantes da PGR esperam que a abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro possa barrar a atuação do exterior contra a STF. Tá aí, isso é ingênuo, gente. Já vou explicar por quê, mas tá aí, ó. Quem tá falando não sou eu, é a própria PGR.
Gente, agora olha o surto de clareza e de bom senso do Estadão. É praticamente inacreditável que a gente esteja já lendo isso na imprensa brasileira, e isso mostra como é uma ingenuidade aí o que a PGR está falando, que é possível barrar a atuação dos Estados Unidos. Olha aí, ó. Ao fim e ao cabo, nenhuma sanção foi imposta pelo governo dos Estados Unidos contra quaisquer das citadas autoridades brasileiras até o momento. Tampouco está comprovado em que medida a suposta influência de Eduardo Bolsonaro seria determinante para orientar uma decisão de alto nível do governo dos Estados Unidos. E ainda que tivesse sido, soberanos são os Estados Unidos para sancionar quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, de acordo com sua lei, seu ordenamento jurídico, de acordo com os princípios que regem sua política externa. Digamos que, eventualmente... Peraí, suspende um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Exatamente, gente. O trabalho do Eduardo Bolsonaro é extremamente importante. Mas, ao fim e ao cabo, como disse o editorial, se os Estados Unidos decidirem sancionar o Moraes, vai ser porque isso está alinhado com a plataforma do governo Trump, com os interesses do governo americano, com a política externa daquele país. Os Estados Unidos são o país com o maior aparato de inteligência e de informações estratégicas e militares do mundo. Achar que Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro consegue manipular o Trump, ou o governo americano consegue impor que o governo americano sancione o STF, só pode ser piada. Piada. Essas alturas a sanção vai acontecer ou não agora, que as informações já foram levadas, que eles já estão avaliando, independentemente do Eduardo Bolsonaro, por mais que o papel dele seja muito importante. O Estadão, então, tem toda a razão. E agora, olha o surto de clareza deles como só melhora. Olha aqui, ó. Digamos que, eventualmente, Alexandre de Moraes seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma que isso comprometeria a sua jurisdição e as suas prerrogativas de ministro do STF em território brasileiro, hein? Mais bem dito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por uma nação estrangeira, ele já foi abolido há muito tempo. E por outras razões. Além disso, é forçoso dizer que um julgamento técnico, lembra dessa palavrinha que eu destaquei lá em cima? Um julgamento técnico que sucumbe à verborragia de alguém é, como o senhor Eduardo Bolsonaro, não vale a folha dos autos. Não vale o papel do processo. Dizer que existe aí um julgamento técnico, mas aí de repente eles estão perseguindo Eduardo Bolsonaro politicamente, isso é fazer com que esse julgamento técnico não valha a folha dos autos. Ou seja, não é técnico, é político. Certíssimo, Estadão. É para bater palmas de pé. Agora eu quero ouvir a sua opinião, você que está aqui comigo. O que você achou desse editorial do Estadão, hein? Me conta aí nos comentários. E aí, meus amigos, se até o Estadão está enxergando os abusos, imagina o nível que chegamos. Isso está escancarado. Quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para mais gente acordar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. Nos vemos no próximo vídeo.